Êxodo 3, a partir do 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra ampla, a uma terra que mana leite e mel. O lugar cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Farezeu, do Aveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios estavam os oprimindo. Vem agora e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Ainda o versículo 12. Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. É desejo, Senhor, do nosso coração ouvir a voz do Senhor, ó Pai, ao nosso coração nessa noite de quinta-feira. Oramos a Deus para que a Tua glória, oramos, Senhor, para que o Teu poder nos alcance, Pai, aqui neste lugar, e que esta palavra que o Senhor não colocou no meu coração em vão, possa ser como uma semente plantada no coração dos irmãos, que em tudo, Pai, nós possamos ver a glória do Senhor agindo, com Teu poder e com a Tua graça sobre as nossas vidas. A minha oração, Senhor, é para que o Senhor santifique o Teu nome, através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra aos irmãos, muito importante para a nossa caminhada cristã. Se eu puder dar um título a essa mensagem, eu a chamaria de Como Lidar com as Frustrações. Hoje nós precisamos entender que frustrações, elas vão acontecer. Nós não gostaríamos e não queremos passar por decepções, por frustrações, mas em algum momento da nossa caminhada, enfrentaremos alguma, Em alguns momentos, passaremos por situações que não gostaríamos de enfrentar. Nenhum de nós gosta de enfrentar, por exemplo, o ser dispensado do trabalho, a reprovação numa prova de habilitação, parente que te dá uma palavra e na hora que você precisa dele não te apoia, o amigo que te abandona, talvez no momento que você mais precisa, quando alguém não supre a sua expectativa, nós enfrentamos frustrações. Às vezes você assume uma responsabilidade esperando receber algo em troca e não recebe. Frustração é algo que nós não gostaríamos de passar por elas, mas às vezes passamos. E por incrível que pareça, existem também frustrações espirituais, Orações que o Senhor não nos responde, por exemplo, ou algumas orações que nós fazemos e Deus responde com um não de todo tamanho. Eu já expliquei para os irmãos aqui que Deus tem pelo menos 3 formas de responder a nossa oração, Deus diz sim àquilo que pedimos, em algumas vezes. Em outras vezes Deus diz não ao que pedimos. Eu preciso entender que o não de Deus é uma resposta de oração. Eu preciso entender que a porta aberta é uma resposta de oração, e preciso entender que a porta fechada também é uma resposta de oração. E existem momentos que Deus fala para nós: espera. Então Deus responde com sim, não e espera, Então existem frustrações inclusive espirituais. Às vezes nós enfrentamos as dificuldades da caminhada cristã com tanta dedicação, e muitas vezes as coisas não saem da forma como nós esperamos, e muitas vezes o diabo utiliza disso para frustrar o nosso coração. Não só as espirituais, como as frustrações seculares que eu citei aqui agora há pouco, no trabalho. Algumas pessoas são frustradas no casamento,
visto que nós conhecemos as pessoas só depois de um certo tempo. Às vezes a pessoa casa e pensa assim: meu Deus, para que eu fui casar? Não é? Então nós enfrentamos frustrações, e a Bíblia vai nos deixar várias orientações em como lidar com as frustrações. O ideal é que nós não fôssemos frustrados em momento algum, seria uma bênção muito grande, mas faz parte da nossa caminhada enfrentarmos algumas decepções, e as frustrações, elas precisam ser muito bem enfrentadas, porque dependendo da frustração, você pode ser levado a um caminho de depressão, por exemplo. Dependendo da frustração que você tiver, você paralisa a sua vida, os seus sonhos, a sua fé, a sua família, o seu casamento, a criação dos seus filhos. Então, quando nós estamos diante de uma frustração, nós precisamos aprender a lidar com elas. A Bíblia traz para nós inúmeros conselhos de como lidar com as frustrações. Hoje eu quero olhar para esse texto de Moisés e tirar desse texto pelo menos sete conselhos para que nós possamos aprender a lidar com as frustrações que às vezes nós vamos enfrentar, seja em qualquer área da nossa vida ou da nossa caminhada. Eu gosto de pegar esse texto porque esse texto vai se repetir por 10 vezes. Eu peguei apenas o primeiro, mas algo aqui interessante vai acontecer por 10 vezes. Primeiro, Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel da mão do Egito, né? E a chamada de Moisés, ela é uma chamada muito forte. É quase que não tem como que Moisés dizer não ao convite de Deus, mas mesmo assim ele ainda acha uma brecha, né? Parece que Moisés era gago e ele fala para Deus: eu não posso, porque eu sou falho de língua. Então Deus fala assim: então Arão falará por você, seu irmão mais velho vai com você, e ele fala. Mas a chamada de Moisés, ela é uma chamada muito forte. O próprio Deus aparece para Moisés numa sarça ardente, num fogo que não se consumia, não se apagava, não queimava, uma voz que vem do céu e fala audivelmente, né, aos ouvidos de Moisés, algo que inclusive é único, tá? É único. Nós até precisamos dessa informação, para que a gente não saia acreditando em qualquer um, que chega falando para a gente aí, que Deus falou com ele, né? Às vezes chega alguém e fala assim: ó, Deus falou comigo. E eu acho interessante, porque Deus falou com 5 ou 6 homens, no Antigo Testamento. 5 ou 6 ouviram a voz de Deus. Hoje qualquer um sai aí fora falando assim: Deus falou comigo. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque é algo muito ímpar, é algo muito particular, e isso marca a chamada de Moisés. Escutar a voz de Deus, receber a instrução do próprio Senhor. Então, quando Moisés, se coloque no lugar dele, quando Moisés vai obedecer a ordem que Deus deu para ele no texto que nós lemos, Moisés vai com o gás todo, né? Olha, eu escutei a voz de Deus, eu vi meu cajado virar uma serpente e virar um cajado de novo, né? Eu vi a sarça que ardia e não se consumia. Eu vou chegar diante do faraó, e esse faraó não vai ser nada. Deus mandou eu ir, eu vou, e na hora que eu falar que foi Deus que mandou, Deus vai fazer alguma coisa, certo? E esse faraó vai deixar a gente embora. Aí o Moisés vai com todo o gás conversar com o faraó. Na hora que ele chega e fala para o faraó: olha, o Deus de Israel ordenou que você liberte o povo dele, e que eu os leve em direção à terra dos filisteus, dos amorreus, dos cananeus, dos jebuseus. Sabe qual é a resposta de faraó para Moisés? Não. Um não bem grandão, com todas as 3 letrinhas bem desenhadas e um tio. Faraó falou assim: de jeito nenhum. Israel beneficiava o faraó com mão de obra barata, mão de obra a baixo custo. Ele não permitiria perder 3 milhões, é isso mesmo que você escutou, 3 milhões de funcionários escravizados em sua terra,
que prestavam para ele um serviço, para que ele construísse os seus monumentos. O não de Faraó não é algo nem pensado. Faraó não falou assim: eu vou pensar, vou estudar aqui o seu pedido, amanhã eu te falo. Foi não, irmãos. O não veio na hora. E na hora que veio o não de Faraó a Moisés, houve uma frustração total. Eu imagino o coração de Moisés desanimado diante do não de Faraó. Você já viveu essa experiência? Eu já. Você vai assim contando com a pessoa, você vou procurar fulano de tal, e ele vai me ajudar. E quando você chega lá, você é decepcionado pela resposta. Comprar casa sempre é algo muito difícil. Uma das maiores dificuldades que eu enfrentei ao longo aí dos meus 40 aninhos de idade, sem sombra de dúvida, foi conquistar a casa própria. Embora Deus nos abençoou, né, com isso também eu considero até cedo. E claro que financiado, né? Eu tenho minha casa própria, mas ela é financiada em 25 anos. A minha marca é o Tiago Natan, que a gente comprou a casa e Edileia estava grávida. Então quando o Tiago tiver 25, eu vou estar acabando de pagar a casa, né? Então, quando eu vejo o Tiago crescendo, eu lembro que a prestação está chegando ao fim, Cícero. Né? Alguns irmãos aqui da igreja conseguiram a bênção de quitar a casa antes da hora, uma bênção mesmo. Eu ainda pago o financiamento, embora hoje já não é mais tão pesado, né? Minha prestação esse mês vai ser R$392, muito abaixo de um aluguel, se eu estivesse pagando, né? Então, assim, Deus abençoou a gente com isso, foi uma bênção, e claro, na época não foi muito fácil. Uma das dificuldades que eu tive para comprar casa é a entrada que você tem que dar. E na época tinha um irmão na igreja que emprestava dinheiro para Deus e todo mundo. O irmão mexia com isso, era uma fonte de renda do irmão. O irmão emprestava dinheiro, todo mundo às vezes comentava: fui no fulano de tal, me emprestou 5 mil para comprar uma moto. Fui no fulano de tal, ele me emprestou 6 mil para comprar um carro. Fui no fulano de tal com a dívida, emprestou tantos mil para eu quitar a dívida. E aí veio a compra da casa, eu não tinha o dinheiro da entrada. Então eu pensei assim: todo mundo, ele empresta dinheiro para todo mundo, né? Conversei com o meu pastor na época, ele: não, vai nele lá, né? Não perde a oportunidade de comprar a casa não, pede ele o dinheiro lá também, né? Tem certeza, gosta demais de você, ele vai te arrumar, você vai pagar ele certinho, até te avaliza. E aí fui no irmão. E as notícias eram assim: um ia, pegava um dinheiro, embora esse negócio de pegar dinheiro com o irmão aí não é algo aprovável, né? Porque senão vira problema depois, mas era o serviço do irmão, entendeu? Não é esse negócio de eu te pedir um dinheiro emprestado, não. Ele fazia isso aí, né? E aí no dia eu fui lá, marquei com o irmão, liguei para ele: irmão, estou precisando conversar no seu escritório. Claro, pastor, vai lá, tal hora, 8 horas da manhã, só vai lá que eu vou te receber. Eu cheguei. E aí já tinha algumas pessoas esperando o irmão. Aí um entrava, outro saía, com esse negócio de dinheiro mesmo. Um entrava, outro saía, outro ia embora, outro chegava. Chegou um fornecedor do irmão, tomando tempo, e eu lá tomando aquele chá de cadeira. Ele: pera aí, pastor, que eu já vou te receber. E deu hora de almoço e nada do irmão me receber. Quando deu umas 2 horas da tarde, lá no escritório do irmão, ele falou assim: pode vir que eu vou te receber. Aí entrei na sala do irmão, expliquei para ele: apareceu a oportunidade de comprar uma casa, que é a casa que eu moro hoje, e eu preciso do dinheiro para os documentos da casa, eu não tenho. Eu estava pagando a entrada da casa, o por fora, né? A Edileia trabalhava na Rádio Divinal, e a gente pegava o salário da Edileia e pagava a entrada da casa para o construtor. O salário inteiro da Edileia ia para o construtor. A gente não trocava nem o cheque, pegava o cheque da Divinal e entregava para o cara. Se eu não me engano, eu ainda tinha que inteirar, tipo assim, eu tinha que dar ele R$1.000 todo mês. Naquela época, né, 13 anos atrás, a Edileia recebia, acho que era 750, R$800, eu punha os R$200 e levava para o cara lá. E aí eu não tinha esses 6 mil, né, para esse documento. Aí contei a história para o irmão: olha, estou pagando ele lá, mas está acabando, né? Vai sair a casa agora, ao invés de eu pagar o construtor, que eu já vou ter acabado de pagar, eu pago você, eu te dou os cheques, se você quiser, troca aí para mim. Na confiança de que o irmão ia
me ajudar. O irmão vira para mim e fala assim: ô pastor, só viu fulano de tal que saiu daqui? Prestei 100 mil para ele. Você viu antes dele? Prestei 50. Por irmão da igreja semana passada, prestei 20. E agora eu não tenho para emprestar ao senhor. Irmãos, foi uma decepção, né? Eu pensei assim: gente, não é possível, ele não deve estar querendo me emprestar, que arrumou para todo mundo. E aí eu frustrei, pensei assim: será que agora a casa não vai dar mais certo? E agora, fui para a oração, e Deus proveu de outra forma, graças a Deus eu moro na casa. Mas o sentimento que eu saí do escritório do irmão, pensando assim, ele podia me ajudar, aquela sensação assim, que a pessoa podia, e não quis fazer. Hoje eu não deixo essas coisas descer para o coração mais, porque a gente aprende com a vida, mas aquilo para mim foi uma frustração. Eu imagino que essa foi a frustração, maior do que a minha, claro, a de Moisés. Quando Moisés saiu do salão do faraó, com não, imagina o povo de Israel esperando lá de fora. E aí Moisés, e aí? Ele deixou nós embora? Não deixou nós embora. Muitos duvidaram da mão do Senhor naquele dia. Muitos pensaram assim: é mentira, Moisés não vai libertar a gente coisa nenhuma. Veio esse sentimento de frustração. Você já viveu esse sentimento de frustração? De pedir emprego no lugar e a pessoa te falar não, de ser mandado embora. Vou jogar uma indireta aqui, né? Quando seu filho chega em casa com a nota baixa no boletim, você já teve essa frustração de esperar algo de alguém, e se alguém não fazer, você já passou por isso, meu irmão? Esse é o sentimento de Moisés. E quando nós enfrentamos um momento de frustração, como lidar com isso? Com esse texto eu aprendo 6 coisas, 6 conselhos para lidar com frustração. Primeiro conselho: quando você for decepcionado por alguma situação, seja razoável. Arrazoar significa pensar. Analise, observe. Quando eu passo por um momento de frustração, eu preciso pensar, analisar. Eu preciso colocar na balança, eu preciso observar a situação. Porque se eu tomar uma decisão, uma atitude no momento de raiva, isso pode virar uma agressão. Seja a mim, seja ao meu psicológico, ou seja a outra pessoa. Se no momento de frustração eu não pensar antes de falar, eu não pensar antes de agir, certamente eu vou tomar uma decisão errada. Quando Moisés saiu da sala do faraó para dizer ao povo sobre o não que ele tinha recebido, o Moisés pensou, e ele fez uma coisa que nos ensina também a fazer, claro, é um exemplo para nós. O que o Moisés foi? Foi tirar satisfação com quem mandou ele pedir, foi orar. Voltou aos pés do Senhor e falou para Deus: Deus, fui lá e falou não, o que está acontecendo? Então, meu irmão, primeiro conselho: pense, coloque na balança, não tome uma decisão precipitada, não julgue as coisas por aquele momento de raiva. Aliás, nós não decidimos nada em momento de raiva. Você tem que esperar a poeira baixar, você tem que pensar naquilo que está acontecendo. Seu patrão te mandou embora, te dispensou, não briga com ele não, pensa primeiro. Talvez ele está passando alguma situação, se você brigar com ele, ele não te indica para o próximo serviço. Então pensa. Seu marido te decepcionou, sua esposa te decepcionou, pensa antes de tomar uma decisão. Nós temos que aprender a respirar, contar até 10 e pensar na situação que nós estamos vivendo, porque o desespero não nos leva a lugar nenhum. Pensa. Segundo conselho: certifique-se da legitimidade dos seus objetivos e veja se é algo que Deus está comprometido com você. Resumindo, este objetivo é de Deus?
Segundo conselho para saber lidar com as situações: você se decepcionou, Deus te falou que iria prover? Se Deus falou que iria prover para você nessa situação que você está enfrentando decepção, você já aprendeu a pensar, certo? Se tem uma promessa de Deus para você relacionada a isso, certifique-se de que essa promessa é verdadeira. Se a promessa é verdadeira, meu irmão, se Deus realmente falou com você, você vai ter que ser perseverante. Nós gostaríamos que Deus nos abençoasse, irmã Joaquina, na primeira porta, né? Ó, vou abrir a porta, chegou na primeira, bateu, abriu, mas nem sempre é assim. Em algumas vai ser, mas a maioria não vai ser. Deus prometeu para você algo. Quando eu estava comprando a casa, Deus falou comigo que ia dar certo. Tem um amigo meu, eu tenho uns amigos bem doidos, né? É o bispo Rodrigo. Hoje ele é pastor lá em Belo Horizonte, ele é chamado de bispo. O Rodrigo veio me visitar, ele já morava em Belo Horizonte, estava em Bom Despacho, aí veio aqui em Lagoa me visitar. O trem da casa estava tudo petecado, não estava conseguindo resolver, financiar. E aí de noite mas o Rodrigo foi lá na casa, ainda em construção, orar. E o Rodrigo falou comigo aqui: insiste, a casa é sua. Deus manda te falar que a casa é sua, insiste. E aí eu peguei essa palavra do bispo Rodrigo e falei: vou insistir, então, amém. Não foi na primeira porta, na pessoa que eu esperava, mas Deus proveu de outras formas, Deus proveu de outros meios, e eu consegui o recurso, com outra pessoa, com o meu sogro na época, que ainda era vivo. Então, e se eu desisto, irmão? Se eu penso assim: não consegui não, não é para mim mesmo não. Não, olhe primeiro o seguinte: o que você tem como objetivo é de Deus para a sua vida? Então insiste. Não paralise na primeira porta que fechou. Não pare na primeira prova que deu errado. Não desanima só porque o casamento está difícil. Não se desiluda com seu filho só por causa de uma nota ruim. Não, meu irmão. Você vai parar, você vai pensar e você vai ver se esse objetivo é de Deus. É de Deus, continua crendo. Não desanima. Muitos sonhos nossos ficaram para trás porque nós desanimamos. Talvez hoje você olha para trás e pensa assim: eu não fiz aquele curso, eu não fiz aquela faculdade, eu não tirei aquela carteira, eu não concluí o 2º grau, eu não fiz aquela prova do concurso público. É muito ruim quando a gente olha para algo que a gente deixou para trás no passado, porque desanimamos diante de uma primeira frustração. A frustração que você está tendo hoje, a frustração que você está tendo agora, não pode paralisar o seu sonho futuro. Amém? Não pode parar por causa dessa frustração. Você já pensou se o Moisés parasse nessa frustração? Eu já adiantei para você que ele vai voltar diante de Faraó 10 vezes. Irmãos, 10 vezes Faraó falou não. 10 vezes Deus endureceu o coração de Faraó. E Moisés iria diante de Faraó 50 vezes se fosse necessário, porque ele sabia que aquele objetivo era de Deus. Você sabe que é de Deus para a sua vida? Vai 10 vezes e deixa essa porta bater na sua cara 10 vezes, mas na hora que for de Deus ela vai abrir, em nome de Jesus. Você não pode desanimar. Terceiro conselho diante da frustração: peça a Deus para te mostrar a diferença entre teimosia e perseverança. Você vai pensar, certo? Você vai pensar. Segundo, você vai certificar de que se esse objetivo é de Deus ou não. E terceiro, você vai perguntar para Deus se você tem que ser perseverante ou se você está sendo teimoso. Tem uma diferença de perseverança e teimosia, né? As duas são muito parecidas. Eu assumo um dos meus muitos defeitos que eu tenho.
Entre tantos os defeitos que eu tenho, eu sou teimoso. Você não tem ideia do quanto que eu sou teimoso. Isso às vezes ajuda, porque eu insisto numa coisa que às vezes outras pessoas já teriam desistido. Eu sou teimoso. No meu serviço lá, o pessoal sofre comigo, eu sou teimoso lá. Se eu falar que um negócio é um negócio, quase que eu nego foto e filmagem, mas para mim é aquilo lá. Se você perguntar a Edileia, uma das maiores dificuldades comigo é a teimosia. Se eu falar uma coisa e alguém mostrar para mim que eu estou errado, eu tenho dificuldade em reconhecer que estou errado, de tão teimoso que eu sou. Misericórdia. Tem hora que tem que perguntar para Deus, se você está sendo teimoso, insistindo em algo que não vale a pena, ou se você precisa ser perseverante. A teimosia não é de Deus, porque às vezes você está insistindo em algo que não é para você, e você precisa enxergar, pensar assim, não, isso não é de Deus, isso não é de Deus. E tem hora que você precisa ser perseverante, que é o que eu citei aqui, bate na porta 10 vezes se necessário for. Pastor, como que eu sei a diferença de teimosia para perseverança? É o Espírito Santo que vai te falar, o Espírito Santo vai te mostrar. Quando a gente pergunta para Ele, Ele fala, amém? Pergunta para Deus, pastor, estou insistindo, Deus, eu estou insistindo com essa porta, é algo da minha vontade, porque talvez você quer entrar numa porta, que Deus não quer que você entre por ela, né? Às vezes suponhamos que você está querendo entrar num determinado serviço, e a porta lá abre para todo mundo, e para você não abre. Talvez o que aconteceu comigo, com o irmão lá, relacionado ao dinheiro, por exemplo, você está lá batendo na porta, e você está frustrando, porque a porta não está abrindo, mas Deus sabe, se você entrar naquela porta, você não vem na igreja mais. Deus sabe, se você entrar naquela porta, você não ora mais, você não jejua mais, você não quer saber de espiritualidade mais. É semelhante à pessoa que às vezes quer comprar uma roça, nada contra quem compra roça, se Deus te der condições, compre a roça, faz um churrasco lá, e chama o pastor, né, para comer um churrasco lá com você. Mas tem gente que não tem maturidade para isso. A pessoa, se ela comprar a roça, ela não vem na igreja mais. Tem gente que não, né, tem as suas responsabilidades. Esse pode ter roça, o irmão Milton pode ter roça, porque o Milton, se tiver culto, e o Milton estiver na roça, o Milton vem mais cedo, né, Milton, para abrir a igreja, né? Mas tem irmão que não, que se comprar a roça, some da igreja, acabou o irmão, porque todo domingo ele está na roça, na piscina, nadando. Aí Deus não dá. Aí não adianta você ficar batendo na porta, teimosia. Não adianta você querer entrar no emprego que vai prejudicar a sua fé. Nem todo mundo consegue lidar, irmãos, com sem ficar vindo à igreja. Tem irmãos que conseguem. Não, pastor, está difícil, mas eu estou orando, eu vou domingo de manhã, quando eu estou de folga eu vou, aleluia, glória a Deus. Tem irmão que consegue, mas tem gente que não consegue. Eu conheço gente que desviou. Então, não adianta eu ser teimoso. Tem coisa que eu tenho que ser perseverante, mas tem coisa que eu não posso ser teimoso. Então eu tenho que perguntar para Deus, é teimosia ou é perseverança? Quarto conselho para lidar com a frustração: esteja preparado para enfrentar as forças e fatores que vão contra os seus objetivos. Irmãos, quando nós temos um sonho, quando nós temos um objetivo, e principalmente quando esse sonho ou esse objetivo é de Deus, as forças do diabo vão se opor para tentar fazer você desistir. Entendeu? Você tem um objetivo, um sonho, aquilo é de Deus, o capeta vai tentar impedir. Ah, vai. Você fala assim, ó, a partir de hoje, toda quinta-feira eu vou na igreja. Colocou um objetivo. Sabe o que o diabo vai fazer? Vai chegar uma visita na sua casa toda quinta-feira, 7 horas, na hora de você sair. O pneu do carro vai estar furado na hora de você sair. A bicicleta vai quebrar a corrente, para não dar para você vir. O tempo vai fazer que chove e não vai chover nada. Seu time de futebol vai jogar no horário do culto. Você vai ficar querendo misericórdia, mas você vai ficar querendo saber o que vai acontecer na novela das 7.
tudo vai trabalhar para que você não venha ao culto, porque você colocou aquilo como objetivo. É igual quando você fala assim, quando você começo de ano agora, né, a gente costuma fazer isso, tomara que você faça também. Só esse ano eu vou ser fiel a Deus, vou dizimar. Mas o diabo vai se levantar para impedir você disso, porque ele sabe que a bênção de você contribuindo é muito grande. Ele vai tentar travar isso de toda maneira. Você fala assim, vou ler a Bíblia todo dia, 4 capítulos para acabar em um ano. Vai dar um trem errado, alguém na sua casa vai brigar, vai xingar, seu marido vai brigar com você, sua esposa vai brigar com você, para você não ter aquele momento de ler a Bíblia naquela hora. Então é o seguinte, você colocou um sonho, você colocou um objetivo, vão se levantar fatores contra os seus sonhos, esteja preparado para isso. Você colocar um sonho, firma o pelo, firma o corpo e pensa assim, agora eu vou resistir o que for preciso. Foi o que o Moisés fez. Quando Moisés foi lá para falar com o faraó, ele sabia que não ia ser fácil. A princípio o negócio estava fácil demais, né? Vai lá e fala para o faraó libertar o povo de Israel, e ele vai libertar. É assim, é simples, simples. Mas é claro que o Moisés, depois da primeira vez principalmente, sabia que não seria uma situação fácil. Esteja preparado para as adversas batalhas que você vai ter que resistir, por causa do seu sonho, por causa do seu objetivo. 5. Transforme as adversidades, adversidades e fraquezas em consciência de necessidade de Deus e da necessidade da providência divina. Não faça o contrário. 5º conselho diante das frustrações: pegue a adversidade, pegue as suas fraquezas e transforme em consciência de necessidade de Deus. Sabe qual foi o meu sentimento quando eu saí do escritório do irmão, para pedir o dinheiro emprestado? Eu chorei e falei, Deus, eu preciso do Senhor. Maldito é o homem que confia no homem mesmo, disse Jeremias. Agora eu preciso do Senhor. Você acredita que até o Ilau não tinha orado? Porque eu tinha certeza que o irmão ia me ajudar. Não, eu vou lá, o problema é resolvido, o irmão gosta de mim, eu gosto do irmão, empresta para todo mundo, pronto. Eu não tinha orado. Quando eu saí de lá, eu saí com a consciência assim, eu preciso do Senhor, e não do irmão. A porta fechou, transforma isso em necessidade de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós contamos com o remédio, com o gerente do banco, com um médico de nome famoso, né? Quantas vezes nós contamos com um amigo, com quem indica? Você está frustrado por alguma resposta negativa que você recebeu? Crie consciência do tanto que você precisa de Deus e não do homem, porque o homem vai nos frustrar, o homem vai nos decepcionar em algum momento, infelizmente. Então nós precisamos de Deus, nós precisamos do Senhor. Crie essa consciência no meio da frustração. Em 6º lugar, prepare-se para a solidão, mas escolha a solitude. A Bíblia traz 2 palavras para nós, quando nós somos levados a momentos de isolamento, certo? Deixa eu te falar uma coisa, aprenda isso, solidão não é de Deus. Deus não criou o homem para ficar sozinho, Deus não criou a mulher para ficar sozinho, Deus não te fez família para ser sozinho, Deus não te fez igreja para ser sozinho. Solidão é coisa de gente depressiva, de quem está mal espiritualmente. Quem está bem, de quem a alma está alegre, ele não quer solidão, ele quer comunhão. Salmo 133 diz, quão bom e suave é que os irmãos estejam em comunhão. A comunhão na família é boa, a comunhão no casamento é boa. Não sei se vai,
se a gente vai gostar daquela comunhão assim, muvuca de gente, né, na casa da gente, festa todo dia. Não são todos que gostam desse tipo de comunhão, mas nem que seja uma comunhão mínima, estar com seu marido, estar com seu esposo, estar com seus filhos, ter algum amigo, talvez não são muitos, mas solidão não é de Deus, estar sozinho de tudo. Quando, na minha época de convertido, quando alguém falava assim, ó, estou com vontade de ficar dentro de um quarto, tudo escuro, com as luzes apagadas, e não ver ninguém, não falar com ninguém, a gente orava e expulsava o capeta, a pessoa era endemoniada. Esse negócio de querer ficar sozinho não é de Deus, não, né? Um dos primeiros sinais de uma pessoa endemoniada é a pessoa se trancar dentro de um quarto, querer ficar, não sair de lá. Eu me lembro de uma vez na igreja que nós ajudamos uma pessoa com esse problema, a pessoa endemoniada há muito tempo, e os filhos sendo maltratados por causa do estágio de depressão que o demônio colocou aquela pessoa. E aí as irmãs da igreja resolveram ir lá fazer uma visita para a irmã. Na hora que chegaram na casa da irmã, a irmã não abria a casa há meses, trancados, janela fechada, porta fechada, pano nos cantos das janelas. A mulher não lavava vasilha, não lavava roupa, a casa estava uma bagunça, uma sujeira, uma carniça, e a mulher não abria e ficava só trancada, e os filhos desleixados. Primeira coisa que as irmãs fizeram foi abrir a casa da irmã, arrumar a casa da irmã, porque isso é sinal de capeta. Oraram para a irmã foi liberta. O sinal era solidão. Solidão não é de Deus. Isso é um exemplo. Há exceções, tá? É um exemplo que eu estou citando para vocês. Se você começar a ficar angustiado, coração deprimido, se trancar dentro do quarto, ora, dobra os seus joelhos, fala: Deus, tira isso de mim, porque nós não fomos criados para viver sozinho. Quer uma prova que a gente não foi criado para viver sozinho? O casamento é uma excelente prova. O casamento é uma excelente prova. Tem gente que era casado, tinha um casamento péssimo, horrível, dava tudo para sair do casamento. Um dia consegue sair do casamento, passa uns meses, esquece. O que faz? Casa de novo. Parece que até esqueceu de como que é, né? Eu conheço casos de pessoas assim, que a esposa era o capeta, saiu da situação, agora eu estou livre, mas já está doido para entrar noutra. E casamento é assim. Raríssimas pessoas conseguem, quando chega um final, seja por morte, tomara que seja, né? Sair daquela situação de casamento, continuar sozinho e viver a vida. Raríssimas pessoas conseguem. É difícil até para a igreja. Se há algo desse tipo que acontece entre os irmãos, a gente sabe que a vida vai seguir e vai aparecer outra pessoa. Vai aparecer outra pessoa. Uma das provas para mim é o casamento. O camarada vai lá, sofre no casamento, e arruma outra pessoa e casa de novo. Por quê? Não aguenta ficar sozinho. Há poucos dias eu vi um rapaz que terminou um casamento, não é crente, não é cristão, terminou o casamento, voltou para a casa dos pais, chegou para mim e falou assim: Tiago, eu não aguento não ter minha casa, não ter minha esposa, não ter meu filho perto de mim. Eu não aguento. Ele falou comigo de jeito, eu me submeteria, eu faria tudo que ela quisesse para voltar, só para ter de volta. Por quê? Nós não fomos criados para ficar sozinhos. Quando Deus criou Adão e deixou Adão sozinho lá no Éden, Deus viu que isso não era bom. Adão lá tristinho, tadinho, né? Tinha ninguém para conversar, um monte de coisa para fazer, tinha, não é que ele não tinha nada para fazer, tinha muita coisa para fazer, mas sozinho Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e fez-lhe uma ajudadora. Isso é solidão. Solidão não. Diga comigo, solidão não. Agora a Bíblia fala de solitude, e essa é o que a gente deve escolher no momento de frustração. Solitude é quando você se retira para ter um momento entre só você e Deus. Isso é a solitude da vida.
Aprenda uma coisa na frustração. Tem coisas que você não tem que envolver todo mundo, não. Você não tem que envolver muita gente. É você e Deus. Amém? Tem coisa que você vai ter que chamar alguém para te ajudar. Chama, pede socorro, clame por ajuda, liga para o pastor, liga para a esposa do pastor, liga para a irmã de oração, liga para alguém da igreja que você sabe que pode te ajudar, para o amigo mais próximo, para o parente que você sabe que pode socorrer. Tem hora que você tem que chamar pessoas para perto de você, e tem horas que você tem que escolher a solitude, tem hora que você tem que encarar e falar assim: não, esse problema não é de ninguém, esse problema é meu. Sétimo e último conselho, para que nós possamos finalizar: confie na promessa incondicional de Deus. Sabe por que Moisés foi 10 vezes diante de Faraó, mesmo recebendo um não? Porque em Êxodo 3:12 nós lemos aqui, Deus falou com ele assim: eu serei contigo. Não para na sua frustração, sabe por quê? Deus é contigo. O homem não te ajudou, Deus não vai te desamparar. Seu amigo te abandonou, Deus não vai te abandonar. Seu parente não te ajudou, o Deus que você serve é maior que o seu parente. A porta fechou, Deus tem uma porta melhor e maior para você, em nome de Jesus. É assim que nós lidamos com frustrações, irmãos. Nós não gostaríamos de enfrentar nenhum, mas se porventura passarmos por alguma, temos que saber nos posicionar diante delas, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Deus, muito obrigado por estarmos reunidos aqui nessa noite de quinta-feira, Senhor. Obrigado pela vida dos teus servos que aqui estão. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder compartilhar da sua palavra.